vocês. Beleza. Boa tarde, gente. Bem-vindo a mais um Papo na Rede. Hoje é dia 19 de setembro, 16 horas, quinta-feira. Choveu, graças a Deus, essa semana aqui em São Paulo. Melhorou o tempo. Essa tarde eu estou aqui com o Carlos Bregantin e a gente recebe o Rod Maia no nosso papo para conversar sobre algumas coisas, sobre um determinado momento histórico da igreja que eu acho que é muito interessante. Queria agradecer a sua presença, Rod, você está aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite, pelo carinho e a oportunidade de poder falar. É isso, muito bom. Na verdade, Fernando, eu também, ele deve estar vendo e ouvindo a gente, eu devo o encontro e reencontro com o Rod, porque eu já sabia dele, ao nosso amigo Daniel Raimundo, lá de Americana, sim, que é amigo comum nosso. Muito bacana. E o Daniel é que insistiu comigo, né, para que eu insistisse com você. Ele está todo feliz. Foi bom que isso tenha acontecido, para a gente se rever. Também quero agradecer, porque foi um bom encontro. O Daniel Choi aqui também foi uma surpresa bacana. Nosso Daniel Choi. Pois é. A gente estava brincando, Daniel Choi é a quarta pessoa da Trindade aqui no Coinonia Online, porque ele... Eu conheço ele desde os primórdios, amigo de muito tempo e um grande profissional. Estou muito contente de estar aqui. Olha, você é músico, produtor musical? Isso, eu sou assim. Na verdade, eu não sou nada que tenta fazer um pouquinho de cada coisa. Eu sou autodidata, nunca tenho formação acadêmica nem em música, nem em teologia. Eu tenho a vida com Deus e um dom que o próprio Deus me deu, né? Então eu aprendi a tocar. Meu pai foi músico, tenho uma irmã que vive disso, baterista, que é a Pitita, tenho músicos na família e a gente cresceu com música. Meu pai tinha banda, ensaiava em casa, então a gente cresceu ouvindo e eu acabei... Sua família era cristã? Minha família não, eu não venho de berço evangélico. Na verdade, minha mãe se converteu, eu devia ter próximo a uns 10, 11 anos, ela teve um problema de saúde, foi curada. Isso transformou a vida dela e acabou abrangendo a família com o decorrer do tempo. Sim. Foi atingindo todo mundo. Eu me converti de fato aos 17 anos. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus com um trabalho missionário do tio Cássio. O pessoal de fora, uns americanos, missionário a Ruby, estava pregando aqui, foi pregar na igreja que minha mãe estava e eles me convidaram e aquele dia eu fui visitar. Na verdade você é mais um desse celeiro que foi o tio Cássio, né? Foi. Tio Cássio, além da as reuniões do tio Cássio eram verdadeiros celeiros. Não, né? Um homem quantos de Deus, amigos comuns e queridos nossos, pastores, né? Estão por aí, né? Ministérios. É um homem de Deus. Eu tive o privilégio de conviver com ele, com a tia Noeli. A gente ficou em algumas fases. A primeira que eu me converti, eu era garoto, eles eram bem maduros e a gente acompanhava o trabalho. Depois de uma fase, eu acabei fazendo, nesse meio de tocar, acabei fazendo amizade com o Manga e com o Túlio. E o Manga me convidou para tocar com eles às segundas-feiras. Lá foi quando nasceu a Oficina G3, que nem era oficina na época, era só o G3, né? Porque não tinha nome. Mas as segundas lá no tio Cássio. As segundas no tio Cássio. No tio Cássio. Isso, eu fiquei... Esse G era de grupo. Hã? Esse G era de grupo, não? O G3 é uma banda muito conhecida, que virou oficina. Mas o G... O G era de grupo 3. Era de grupo 3, né? Isso mesmo. Porque tinha grupo de Cristo Salva. Que na verdade era o seguinte, eles tinham dois grupos na igreja. O Cristo Salva, que era o nome da igreja, tinha um grupo que tocava. E tinha o Estação Céu, que era uma outra banda de alguns garotos que estavam lá também, faziam parte. E como os cultos eram às segundas-feiras, alguns estudavam, tinha escola e não dava para... Então eles fizeram uma mistura de um pedaço de uma banda. E como não tinha nome, eles colocaram o G3. Era o terceiro grupo. Era o terceiro grupo, não tinha nome. E eles adotaram isso depois. Eu fiquei quase 8 meses, 9 meses, perto de um ano com eles ali. Eles adotaram esse G3 e acrescentaram a oficina e... Aí depois que eu saí, fizeram muito sucesso. O Rod, só para assim, você falou que é autodidata. Agora, hoje, além
desse seu autodidatismo no contexto musical, produção, etc., você também é publicitário. Você Isso, tem eu sou uma desenhista atividade- desde garoto, desenho desde garoto, Também como autodidata. eu também como autodidata. Acabei fazendo alguns cursos, né? Tá. Para aperfeiçoar. Isso, para aperfeiçoamento. Eu trabalho com 3D, eu já fiz algumas animações, sou ilustrador, trabalhei com aerógrafo, então essa parte artística aí eu sou bem... Tá. É uma Uma coisa mão que, boa. é uma coisa que eu me É hoje, inclusive, o que te ocupa, né? é o que me ocupa, Seu é minha, tempo, e que te banca também. minha profissão, meu trabalho. Aham, legal. Ó, o Arcade lá de Teresina, Piauí, já mandou uma pergunta aqui, e eu vou usar a pergunta dele para introduzir até a partir do nosso tema. Boa tarde, Carlos, Fernando, Rod. Gostaria de perguntar ao Rod por que a música gospel perdeu qualidade e conteúdo. A música de 90 e 80, a música de 90 e 80 não era melhor? Vocês não acham que devemos ressuscitar VPC nas igrejas de hoje? Pô, VPC não morreu ainda, né? Não vamos ressuscitar o que está vivo. Né? Mas assim, o tema de hoje é o fenômeno gospel dos anos 80, 90. E a gente está tentando, com a sua presença aqui, Roger, assim, você não viveu... que seja eu fenômeno. Não. Fenômeno Pra em termos do que ficar claro. aconteceu naquele período. Né? Tá. E a ideia era só atualizar, né, o Rod, né, para os que Isso, estão também. nos vendo e ouvindo, para a gente Mas assim, voltar ao hoje, quando a passado gente um pouco. fala em... A palavra gospel, Isso. hoje, ela suscita uma série de reações, dependendo de quem ouve essa palavra. Né? Tem gente que sente calafrio porque, assim... é um calafrio de ojeriza. Tem gente que sente calafrio por achar assim que é o máximo daquilo que Deus tem para a igreja, a forma, é o agir de Deus. Supremacia. Exato. Então assim, mas o fato é que esse gospel do que está, e hoje talvez é o que o Arcade lá de Teresina está colocando, ele tem uma história. Né? A gente está em 2013, há toda a questão hoje muito acentuada em termos de mercado, de gravadoras, de música, TV, artistas do chamado universo gospel. Mas esse movimento ele tem um começo, que é lá no final da década de 80, começo da década de 90. Da onde que ele veio? O que é o movimento gospel no início, quando ele aparece no Brasil, ele surge no Brasil? Então, na verdade, quando iniciou, eu não sei exatamente especificar. O que eu posso dizer é que quando houve esse surgimento mais amplo e talvez uma globalização, que é uma palavra adequada, da música cristã. Bom, agora eu diria que é mais adequada e ela é literal, né? Porque os caras estão na Globo. Tá mais que, né? Entrou a globalização Globalizou aumentou. mesmo. Mas eu digo a globalização, Não, inclusive, sei. na própria igreja. Sim. Porque o que eu consigo lembrar desse período é que já existiam movimentos. Então, pensar que a gente que estava ali foi precursor de alguma coisa, não. Na verdade, nós fomos, eu acho, mais resultado de algo que já vinha acontecendo, o próprio movimento do Tio Cássio, como vocês citaram. Ademar já fazia um trabalho absolutamente bacana, bem feito, de qualidade. Tinha o pessoal de Goiânia, que já fazia uma adoração muito agradável, já estava se espalhando. Que deu uma configuração à chamada adoração comunitária, Isso, aquela Cânticos ideia comunitários, né? E a própria ideia de saindo igreja. dos hinos tradicionais Isso. para cânticos mais, quer dizer, para substituir aquela coisa do corinho, né? Exatamente. Mas para cânticos espirituais, né? Próprios vencedores são contemporâneos do pessoal do Rebanhão, de Janires, Sim. que talvez a grande maioria da moçada não conhece, mas de Janires foi um cara que foi um Raul Seixas do meio evangélico. Ele era um cara muito à frente da época. Fazia músicas até com argumentos e com expressões engraçadas, muito atrativas, muito evangelísticas, que a gente E usava. fruto de gente que também se abriu para um universo de pessoas, vamos dizer, teoricamente excluídas do universo Exatamente. da igreja. Não né? tinha espaço, na não verdade. tinha Esse espaço. período a igreja tinha um formato, ela tinha um padrão,
que tinha sido adotado um padrão também americanizado, que é aquela coisa do hino, do inário, das canções acompanhadas com órgão. Eu lembro de algumas igrejas que não permitiam bateria, instrumentos diferentes, a grande maioria das não históricas, considerados sacros, né? Sim. Então a música sacra ela tinha o seu perfil. O pentecostal entrou com aquela coisa de cantar o hino, o corinho, né, que a gente brincava, que eram aquelas músicas mais animadinhas, que também veio da cultura americana. E esse período, respondendo à pergunta do... Como é que é ele? Arcadit. Arcadit. Acontece o seguinte, Vencedores foi uma referência praticamente de toda a nossa geração, minha inclusive. Fazia um trabalho excepcional e foi dos primeiros... entre os primeiros grupos que começaram a mostrar uma música bacana, com qualidade, com uma métrica diferente, com uma poesia, com uma harmonização diferente e um formato de apresentação. Então, era aqueles 2, 3 violões tocando, tinha um contrabalde, que acho que ninguém sabe o que é isso, que era um cabo de vassoura num balde que dava o gravezinho para dar o balanço, né, da música. E ficava aquela fileira de vozes e era dividido soprano, contralto, era um mini coral cantando músicas joviais. Que era chamado de conjunto, e né? conjunto, né? Os conjuntos musicais. Né? Então a gente começou assim. Agora essa coisa da música, ela já vem de muito tempo. Tivemos antecessores que trabalharam por isso. Acredito que houve um período que a gente teve uma colheita desse processo, e como a gente seguiu muita linha americana, e foi muito influenciado pelo Ministério de Música baseado nos Estados Unidos, a gente seguiu mais ou menos o mesmo caminho que eles seguiram, que é a popularização, o crescimento, os cultos viraram shows, são até hoje. Na verdade, esses shows começaram a atrair outros interesses, comerciantes e pessoas de outras origens, até chegar num ponto de diluição, que é o que eu acredito que aconteceu hoje. A música se tornou tão acessível que ela se diluiu. No nosso tempo que existia uma barreira muito forte, eu hoje olho como um filtro. Então quem surgia nessa época como compositor e como cantor vinha com muita força, porque ele tinha que enfrentar muita coisa. Sim. Se você escutar a história de João Alexandre, Jorge Camargo, ele era forjado numa malha muito fina. Então ele, para poder resistir a essa coisa, então ele rompia essa barreira com habilidade, com o talento, com aquela coisa inusitada que muita gente não gostava, mas era obrigada a ceder porque o povo era tocado com aquilo. Então essa geração dos anos 80, se você for prestar atenção, isso não aconteceu só com a música gospel. Se você pensar na música como um todo, a música geral, os anos 80, 90 foi os anos de maior produção de talentos, de valores, de artistas que estão aí até hoje. Uma grande safra desse pessoal surgiu nessa época, que eu acho que coincide também com aquela opressão... Que foi o tempo da abertura, né? Da abertura. Porque antes disso, que a gente tinha essa turma mais antiga, então, em termos da música no Brasil, era... a MPB, isso, que era a época lá do Tom, do Chico, do Milton, Caetano, que essa turma lá, acho que é década de 60, 70. Aí há um momento da abertura que surge uma turma nova, que é Oswaldo Montenegro, Ivan Lins, e toda uma turma que começa... Cazuza, né, Barão da década Vermelho, de 80. Então é interessante esse paralelo, quer dizer, há algo acontecendo na cultura, de forma música, geral, né? E que isso reverbera aqui dentro também. Que na verdade aquilo que nós já havíamos comentado aqui em bastidores, que é assim, era fruto de uma reação à repressão que havia no contexto geral da sociedade, que de uma forma ou outra, claro, respingava o chamado meio cristão evangélico também. Quer dizer, então esses movimentos, como você colocou, eles são correlatos, né? Eles vão acontecendo. Estavam todos sufocados e eram segmentos. Isolados. O importante é assim, já existia, só que eles estavam espalhados. Era um foco aqui, um foco ali, um foco aqui, um em São Paulo, um em Goiânia, um em Brasília, que teve algum movimento também. Para você ver, no período que nós iniciamos, o Rio estava passando um estágio ainda anterior ao nosso.
Alguns anos depois, o Rio quase que superou o trabalho que estava sendo feito em São Paulo, acabou igualando, e isso acabou tomando proporção geral. Por que não se toca essas músicas hoje? Eu acho que toca bastante, inclusive. Mas eu acredito que assim, a juventude, o pessoal que surgiu, precisava chegar com as coisas deles, com a experiência deles, com aquilo que foi produzido por ele. O que eu acho que fica muito importante nessa história é o seguinte, de citar. Nós enfrentamos uma barreira muito forte, então nós tivemos que chegar com muita força. Eu me coloco no meio porque, apesar de não ser mentor de nada, eu fiz parte, eu estava nesse movimento. Sim. Então, a gente tinha que pensar muito, as palavras tinham que ser medidas. E aquelas coisas fracas e frágeis nem passavam pela peneira. Foram coisas que foram coadas. Hoje, essa liberdade de se fazer, as igrejas hoje equipadas, os pastores que eram os membros, eram os soldados, eram os ovelhas da época, hoje tem uma mentalidade aberta, enxergam as coisas, vem na juventude um potencial muito forte, e eu acho que essa falta também de um certo critério, e até de uma sintonia um pouco mais rígida, fez com que surgisse de tudo. Então, no nosso tempo tinha música chamada, me perdão, fazer referência ao seu apelido, mas era a música brega evangélica. Que esse era o terror. Aliás, era isso que era a música evangélica. O gospel, você me perguntou da palavra gospel. A gente precisava dar um nome para isso. Chega uma hora, o que é? O que vocês estão fazendo? O que é isso? O que é isso? Meu grupo, eu tinha um grupo que chamava o grupo do Rodolfo, que é o meu nome. Não tinha nome, a gente não pensava em marketing, fazer marca, nada, a gente ia lá, fazia louvor ao grupo do Rodolfo. Não tinha essa coisa de pôr nome. Mas chegou uma hora que você tem que começar a identificar quem é esse, quem é aquele outro. Então, um saiu, o outro saiu com nome, e a gente tinha que escolher ou achar um nome. Isso surgiu por alguém lá. Não, tem um gospel americano, já que a gente tem isso como espelho, é um gospel nacional. Você estava nesse encontro, por exemplo, quando o decidir usar o termo gospel foi parte de uma resposta de perguntas daquele momento? Você estava nesse negócio? Eu estava, inclusive sou cunhado da pessoa que sugeriu a palavra, que é o Bispo Abud. Que foi dono da gravadora que a gente teve na época. Ele é meu cunhado, casado com a minha irmã. Ele teve essa ideia de classificar. Ele é um publicitário também. Não sei se partiu exclusivamente dele, mas eu lembro que ele ter citado isso foi aceito. E teve até uma coisa meio estranha na época, que eles quiseram registrar a marca gospel, aí ninguém podia usar. Foi uma coisa que deu uma pequena confusão, que logo depois abandonaram, né? Foi um período ali que eles tentaram reter essa... Quando você está dizendo duas assim, perguntas aqui. Quando você está dizendo eles, você já falou do Abud, que é um nome conhecido desse tempo, por conta dessa participação, inclusive, com a visão publicitária, etc, etc. E quem mais que estava nessa roda, que você lembra daquela época? Tinha muita gente, só para citar... em determinado período nós tivemos o Mingo, que foi vocalista dos Incríveis. Alex Dias Ribeiro, que ficou um tempo grande com a gente na rádio, que aliás é uma coisa importante de citar, que na verdade... Musical? Era musical? Não, era Gospel FM. A Gospel FM, né? Imprensa Gospel. Imprensa Gospel. Que foi quando adquiriram a rádio imprensa, né? Ela foi a grande difusora secular de tudo que a gente fez. De tudo que ocorreu naquela época. A rádio nos deu a amplitude. Eu fiz até uma brincadeira com o Bregantin sobre isso, perdão. É o que a imprensa foi para o pessoal de Lutero, o surgimento, a coincidência do surgimento da imprensa, para que se prensasse as Bíblias, e houvesse, eu acho que se não tivesse isso, Lutero não teria tido o resultado, o sucesso que teve, sem aquele meio de comunicação de poder propagar
a mensagem, tanto a mensagem e dar acesso às pessoas à própria reforma. Então a rádio foi para a gente o que foi a imprensa para Lutero, porque a rádio fez o quê? Ela nos deu voz, ela nos deu a amplitude que suplantava um espaço físico, que até o momento era restrito, era pequeno. Sei. A própria rádio nos levou para um lugar muito maior, sei, porque aí começou a chegar muita gente, fomos parar lá no cinema. Sei. Mas isso aí liderado pelo Estevão e pela Sônia. Isso. Eles estavam à frente. Na verdade existiam, eles eram, obviamente, os que estavam à frente, mas a liderança era um grupo maior. Existiam empresários, existiam pessoas de publicidade, pessoas de televisão. Nesse período tinha alguns diretores de teatro, tinha pessoas inclusive do meio secular profissional, administradores, pessoas de sucesso na questão empresarial. Mas eles estavam lá por terem se convertido ou por terem sido convidados pelo Estevão e a Sônia, pela liderança, para dar vamos dizer assim, esse equipamento, esse suporte profissional para a coisa, por exemplo? Não, eles não foram, isso não foi pensado, isso foi acontecendo. Na verdade, as pessoas foram aderindo ao movimento. Na verdade, aquela linguagem, alguns porque os filhos precisavam de algo, sim, e eles queriam encaminhar os filhos para a igreja. Tipo assim, era o que ele tinha nas mãos. Ele tinha, o Estevão e o grupo, vocês mesmos, que tinham a juventude, né, do lado. Né? E o que aconteceu de muito engraçado é que assim, a juventude, ela ficou reprimida por um tempo, sim, e alguns que iam lá começaram a ser repelidos pela igreja. Sim. Então assim, todo mundo pensa que a gente foi buscar pessoas nas outras igrejas. Na verdade é o seguinte, eles não tinham espaço nas suas igrejas e começaram a encontrar espaço, então iam para lá. Sim. E eu conheço muitos pastores que pegavam o seu grupo, alugavam um ônibus e ia com a turma, ia junto. Eu fui ordenado em 83 e eu ia com um grupo que talvez alguns dos jovens que iam comigo sabem, estão vendo legal. Que nós íamos juntos lá. E os pastores vinham falar com a gente. Porque aquilo atendia não só a expectativa daquela juventude da época, claro, mas o coração reprimido de um cara como eu. Que gostaria de ter tido aquele embora momento, a gente ia meio disfarçado na segunda-feira. Freud explica tudo isso, viu, Brega? Não, mas deixa eu ler curando as minhas doenças aqui. A gente faz uma catarse aqui, não tem problema. O Ronaldo Cordas, aqui de Interlagos, ele faz uma pergunta que é parecida com a do Maxwell da Silva, de Jaguapita. A do Ronaldo é a seguinte: o mundo gospel tem jeito? É a pergunta dele. e o Maxwell, ele fala o seguinte: a pergunta é: você acha que houve uma evolução nesse meio gospel ou uma discrepância? São duas perguntas que estão chegando, eu estou colocando aqui. O primeiro é o mundo gospel tem jeito? Eu acho assim, na verdade o mundo gospel não tem importância nenhuma. Para mim é um movimento como foi o movimento dos profetas, é um movimento como foi o dos puritanos, como foi dos pietistas, escribas que passavam o evangelho. Então ele é um movimento, uma estratégia. E as estratégias, elas nascem, elas surgem, elas acabam. Eu costumo dizer isso, que ideias, pensamentos, estratégias, elas morrem. Igrejas morrem. Só que o evangelho está sempre permanente. Então, tentar preservar o gospel, eu não acho que não é nada que a gente deva gastar esforço. O que eu acho que tem que ser preservado é a mensagem. Sim. Qual que é a leitura que você hoje faz, Roger? Não sei, talvez tentando traduzir aqui a pergunta dos dois. O que se tornou, né? O outro. Qual que é a leitura hoje que você faz? Porque assim, você chega num determinado momento, acompanha, percebe muita coisa interessante e boa acontecendo naquele contexto, mas em dado momento você faz um descolamento. Hoje, passado esse descolamento, talvez já conseguindo ver a uma distância razoável, tendo inclusive essa leitura histórica, né, de como começou o trajeto que fez, qual que é a leitura que você faz hoje disso que é chamado movimento gospel? Então, eu acho que tem dois aspectos. Para mim, o mais positivo é que algumas coisas que nós sonhamos e talvez até não imaginávamos que poderíamos chegar,
nós chegamos. O que a igreja tem hoje que nós não tivemos? Ou pelo menos durante um período foi muito difícil para a gente. A própria estrutura de gravação, de gravadoras, de divulgação, de marketing, qualidade de equipamentos, de instrumentos, de importação e de tudo isso que era muito complicado. Você, para ter um instrumento importado, era gente rica que tinha, ou alguém que foi buscar, e a gente usava aquelas coisas quebra-galho e tirávamos o som que era possível da época. Então, o que ficou bacana disso? Hoje está tudo acessível. Eu tenho um estúdio em casa. É um home, mas eu tenho o meu estúdio, gravo, tenho voz, tenho um pré, então eu consigo fazer um disco na minha casa. Isso era inimaginável no nosso período. Mas isso não é, aí é uma pergunta, assim, isso não é, me parece necessariamente um resultado do mundo gospel, quer dizer, isso foi uma transformação em termos de sociedade geral, né? Tá. O Brasil Concordo. mudou, eu acho que o Collor, a gente bate muito, mas foi o cara que em determinado momento falou, ó, precisamos abrir alguns mercados, abriu o Malemar, mas abriu, quer dizer, hoje o Brasil é a chamada globalização, quer dizer, não sei se é exatamente um efeito do gospel, mas parece assim, o gospel fez parte de um movimento que estava acontecendo no mundo, né, de interação, de tecnologia, de mudança, acessibilidade para novas tecnologias estilos de e tudo música. Mais. Isso, exato. O diálogo poesia, é maior, né? Isso, Em todos os o sentidos. mundo diminuiu. Então a gente cresceu no acesso também, que é outra Uhum. coisa que eu queria falar. Eu fico imaginando se tivéssemos na época que tem hoje, o que temos hoje de internet, essa mídia gratuita, os acessos às câmeras e tudo que se tem hoje, se esse movimento ocorresse hoje, eu acho que ele faria uma expansão muito mais rápida, muito maior e talvez um estrago em alguns setores. Porque tudo que você dilui, tudo que você multiplica, muitas vezes a gente tem que facilitar algumas coisas. Então, você para ter um vídeo, agora melhorou um pouco, mas até um tempo atrás, para você colocar um vídeo no YouTube, você tinha que abaixar a taxa de amostragem dele, porque tinha lá uma regra, ou você simplesmente mandava em qualquer taxa e o próprio programa, né, transcrição da imagem já fazia a redução e você ficava com aquela imagem em tudo. Então esse aspecto é o positivo. O aspecto negativo é que exatamente essa facilidade trouxe muita responsabilidade para essa nova geração. Porque antes a gente tinha um monte de obstáculos e a gente sabia exatamente contra o que a gente estava lutando. Sabia exatamente o que tentava nos oprimir. Hoje isso é muito obscuro. Trazendo até para o acesso, no meu tempo eu sabia quem era o maconheiro, quem era o bandido, quem era o assaltante, quem era o crente. Na minha juventude falando, me contextualizando com a juventude que está aí, mas eu olhava, a gente sabia quem era, e você sabia que grupo você queria frequentar. Hoje isso você vê o bandido que mora no condomínio, você vê o cara de terno que é o ladrão, você vê a menina que é a bonitinha, a loirinha, é a chefe da quadrilha, então, eu transcrevo isso para o nosso meio, então as coisas estão muito misturadas. Muitas vezes atrás de uma coisa aparentemente muito bacana e que todo mundo está indo atrás, existe um engodo muito grande, é o espírito artístico. As entranhas são altamente contaminadas. É o cara que não fez sucesso lá fora, que vem para dentro da igreja fazer sucesso. Vou contar uma coisa para vocês que vocês devem saber e é importante que todo mundo saiba. A maioria desses grandes shows que tem é promovido por profissionais seculares. Tem algumas empresas evangélicas que trabalham muito bem, mas é o cara que faz o show do secular que viu no mercado evangélico uma oportunidade de ganho. É nicho de mercado. É nicho de mercado. Então eles bancam artistas. Está lá pelo retorno, inclusive. Que de certa maneira você está colocando assim, que uma dificuldade que você percebe nessa caminhada do movimento gospel foi a mercantilização. Então, Fernando, eu acho que aí tinha aproveitar e explorar a história do Rod, que é assim, quando é que aquele grupo de 70 pessoas que se reuniram como igreja e tinha cara de igreja, jeito de igreja, cheiro de evangelho, e que em um ano, você colocou, em um ano e meio, 2 anos, ela explodiu, né, a partir do chegar na imprensa, né, na imprensa gospel, na época era uma rádio
secular e tornou-se uma das primeiras rádios evangélicas. Quer dizer, quando é que você, em lá, identificou que aquilo estava virando mercado, que aquilo de alguma forma pudesse estar sendo contaminado por algum outro tipo, né, de tendência, né, para que mais tarde nós víssemos o que vimos e o que estamos vendo hoje? Você consegue identificar isso? Eu não sei se eu consigo representar todos, mas pelo menos eu vou falar do meu modo de ver isso. Sua ótica. O grande interesse, o grande motivo de a gente fazer essas coisas, ele sempre foi a propagação do Evangelho. Sempre foi. Para mim, sempre foi isso. É claro que, pelo lado artístico, pelo lado musical, e que todos os que lidam com arte têm isso, a coisa mais frustrante para um artista é ver a sua obra escondida, guardada, ignorada. Então, infelizmente, é muito difícil desassociar uma coisa de outra, mas dá para trabalhar com as duas coisas com um bom senso. E o que eu percebia na época é que a gente tinha de verdade uma intenção de atingir o mercado, não na questão comercial. Vou ter lucros, vou ganhar, vou ficar famoso, vou viajar, vou vender. Não era essa a ideia. A grande ideia é você trazer uma abrangência para uma coisa que era tão bacana e tão especial para a gente. O grande sonho eu acho que de uma boa parte do pessoal que estava lá é ver o Evangelho reconhecido como algo bom para a sociedade. Esse era o sentimento. É claro que no meio desse episódio todo e de todas essas coisas, se juntou a nós o negociante, o comerciante, o aproveitador, o que queria transformar e que enxergou nisso um mercado. E ele se aproveitou de uma coisa que era também muito eminente na época. A gente não tinha estrutura. Na verdade, tudo era feito no sacrifício. Tudo cada um artesanal, contribuía. Isso. Cada um dava o que tinha. Então, tem um violão, põe lá. O outro tem não sei o que, traz. A gente brincava que a bateria era Yamaha, porque ela estava com as peças todas soltas. Eu ia amarrar aqui, amarrar. Mas a gente tirava o som daquilo e aquilo era pra gente o que dava para fazer e era muito legal. E foi contagiando. Eu não acredito que ninguém que entrou nisso, pelo menos desse período, ficou pensando, eu vou vender um disco, mas em determinado momento o próprio sistema foi engolindo as coisas, porque aí você fez uma pergunta que eu quero responder. Quando eu percebi que as coisas não estavam ficando legais, foi em mim mesmo. Pela motivação, porque você compõe, então o que eu fazia? Quando eu ia compor, eu pensava em Deus. E meu maior pensamento era o quê? O que Deus quer falar para as pessoas que eu posso colocar na música? Qual é a mensagem de Deus que eu quero levar às pessoas através da música? Era esse o pensamento. Te falo isso com meu coração diante de Deus. Eu pensava exatamente assim. Quando as coisas começaram a mudar, é quando a gente começou a pensar nas pessoas. O que eu vou fazer para poder vender? O que eu vou fazer que se encaixa no mercado? Que caia no gosto. Que caia no gosto. Eu vou cantar aquilo que eu quero que o pessoal cante. Quando isso começou a fazer parte do raciocínio e virou a motivação, já começou a ficar muito estranho para mim. Não posso dizer com relação aos outros, ficou estranho para mim. Sim. No meu sentimento. E aquilo começou, vou te dar um exemplo prático. Não vou citar nome, mas eu tinha uma agência de publicidade que me sustentava e todo o meu trabalho na igreja era voluntário. Eu tinha alguns músicos que eram músicos e que precisavam sempre de uma oferta, alguma coisa para bancar uma coisa mínima, deles, comer, o lanche depois do culto, é uma corda, é um instrumento. Tinha gente que nem instrumento direito tinha para tocar, então eu fazia o que podia. Algumas pessoas passavam as coisas pra gente. Um dia um dos líderes de uma banda me chamou e falou, olha, o que você está fazendo? O pessoal toda vez que liga pra gente, a gente quer cobrar um cachê, e eles falam, mas o Rod não cobra nada, mas o Trode não cobra nada. E ele praticamente me deu uma dura nisso, porque ele falou, fica parecendo que nós somos mercenários e vocês são
os Bons santos. amigos. Mas ele falou num jeito muito Na de boa. irmão, de amigo, foi uma conversa de amigo mesmo. E eu fiquei tocado com aquilo porque a gente não quer prejudicar ninguém. Eu estava fazendo o que eu achava que era certo. E eu até tentei por um tempo, falei, bom, vamos fazer uma coisa, vamos cobrar, nem que seja uma ofertinha, tudo, mas eu fazia sempre isso com um aperto. Muitas vezes eu não precisava, eu tinha quem me sustentava, mas eu comecei a ficar com dó e com certo me compadecer daqueles que estavam ali trabalhando e tinham uma expectativa de transformar aquilo em alguma coisa, de sustento para eles. E tanto que eu perdi músico muitas vezes, porque minha banda não cobrava nada, não pagava nada, e o outro lá cobrava cachê, ganhava, e eu cedi músico para muito grupo, para muita banda em virtude disso. Tentei fazer isso por um tempo e vou ser sincero, isso nunca me... Apesar de eu ter feito, isso nunca me agradou. E aí eu comecei a perceber que as coisas não estavam, para mim, mais fazendo algum sentido. Não foi por aquilo que eu lutei. Não foi por aquilo que eu deixava de comer. Eu ia para a igreja todos os dias da semana. Eu ia para o acampamento, eu tocava de manhã, eu tocava de tarde, eu tocava de noite. E às vezes tinha vigília, eu ficava na vigília. Então tinha culto das mulheres, se eu não estava trabalhando, eu largava o trabalho e ia tocar. Eu larguei emprego para viajar, para ir tocar em outros, porque não queriam me liberar. E na verdade os outros que foram chegando pegaram uma coisa já acontecendo, né? E aí, por isso nós estamos falando do quê? Você disse que ficou 9 anos na Igreja Renascer. Isso Nós estamos falando quase de 10. quê? Nós estamos falando de que período, quando deu essa angústia de Na repente, verdade, até- já desde os anos 90, quando eu fui gravar o Comecinho segundo disco. O primeiro disco, a gente não sabia de nada, ainda era tudo muito Você gravou como surpreendente. Truade. Gravei como Truade. O grupo acabou recebendo o nome de Truade. Como tinha a rádio, aconteceu uma coisa muito, muito marcante para mim. Foi um dia dentro do louvor assim que eu tenho como o mais especial, o que é para o jogador o melhor gol da sua carreira, né? Sim, Vamos dizer, foi um dia no ginásio do Ibirapuera. A gente tinha acabado de lançar o CD e o CD começou a tocar na rádio, e a gente tinha uma música chamada Águas, que tinha lá aquela coisa de que entre as mais ouvidas, e a nossa estava em primeiro lugar. Eu fui para o ginásio de Ibirapuera. A gente tinha lá uma programação, acho que era um SOS da vida, que a gente fazia um evento, e tinham 20 mil pessoas, 20 e tantas mil pessoas lá, e eu montei, levei quarteto, fizemos um arranjo bacana, eu fui cantar a música, e eu não consegui nem cantar, só chorei, o ginásio inteiro cantando a música, e eu não fiquei emocionado pelo ginásio estar cantando a música. Eu fiquei emocionado pela unção e aquela graça que Deus deu naquele momento. Para mim é inexplicável. Eu nunca tive depois um momento como aquele. Aconteceu uma coisa muito interessante que eu não conseguia cantar. Então tinha as meninas que cantavam, eu levantei meu braço, estiquei, eu só conseguia chorar. Teve gente que filmou, olhou, eu chorei o tempo inteiro. Eu estiquei meu braço. O cara da luz, eu não sei se foi Deus ou se foi ele teve lá uma inspiração dada por Deus. Ele acendeu, soltou uma fumaça atrás de mim e ligou uma luz estroboscópica, e eu fiquei, e apagou tudo, e só ficou aquela luz com a imagem da minha mão estendida. Isso depois eu assisti, e foi muito marcante para mim e para todo mundo que estava lá. Nós saímos do palco, o pessoal gritou, não deixaram, a outra banda entrou, ia começar a tocar, eles ficaram chamando a gente, nós tivemos que voltar. É o lado artístico, mas no meu caso foi totalmente espiritual. A gente voltou, teve que cantar de novo, então assim, a gente teve muita coisa bacana. Tem uns e-mails aqui, Ah, o pessoal está mandando. Ó, Ziel Machado, abraço, Ziel, para você. Se você pudesse, Rod, definir alguns critérios, para definir qualidade no momento atual gospel, quais seriam esses critérios? Para mim, o primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, eu nunca fui um cantor virtuoso, um músico virtuoso, um compositor, eu não consigo me ver assim, e não estou sendo humilde, estou falando exatamente o que eu penso. Mas o primeiro critério que eu acho que
que traduz e que diferencia um músico do levita ou alguém que quer cantar para alguém que ama Deus, é a originalidade. Então, para mim, a música, ela não pode ser fruto só da poesia. Eu acho que essa música agrada, ela cabe. Não pode ser fruto também só da virtuosidade de um cara que sabe manejar bem um instrumento, toca bem. A música, ela tem que vir de uma experiência, de um momento, ela é muito mais uma reação àquilo que Deus está fazendo. É assim que eu enxergo. Isso para mim é a maior qualidade, que aí pode ser a música simples, pode ser o lugar simples, pode ser um músico com limitações que não vai ter diferença. Se você perceber que aquilo é original e é Deus produzindo aquilo, é como se a pessoa fosse um instrumento e o Espírito Santo estivesse tangendo, né? Ó, chegaram alguns aqui do Moisés Muniz, mandando um abraço aí pra gente que está aqui, um abraço para você também. Dirceu Cardoso, não sei se viram na internet uma entrevista com o pessoal da banda Resgate, com o Zé Bruno, e dizendo assim, em resumo, que eles acordaram daquele tempo em que não compreendiam as coisas. Resumindo, eles disseram que houve um amadurecimento. O que você acha disso? O Daniel de Americana, acabei de conectar, assistir, mandando um abraço também. Rogério Mota, Douradinho, Paraná, gostaria de saber se a música Tempestade estará no seu novo CD. Abraço do seu amigo lá no Face. Tem um aqui que eu queria ler, Carlos Alberto Barueri também. Eu queria ler aqui, porque eu achei interessante uma mensagem para você. Jacinta Gomes, São Bernardo do Campo. Lembro de você, da sua esposa Marta, da época da mocidade da Igreja Nova Vida, que o Senhor continue abençoando o seu trabalho. Queria ler esse porque foi um e-mail direto para você. Ainda bem que não é ninguém cobrando, você ficou devendo na farmácia. Na cantina da igreja. A primeira pergunta que você fez Desculpa. A questão lá do resgate? Do resgate. Pessoal Bom, o resgate é o seguinte, quando nós estávamos na igreja já tinha a banda formada, o som já estava começando a rolar, nós já tínhamos descido lá da galeria pro lugar maior. Foi mais ou menos esse período que eles começaram a surgir, a se apresentar lá, e de início assim, eles faziam um rock diferente, bonito, um rock brasileiro bonito, bem feito. O Zé Bruno é extremamente talentoso, inteligente, articulado com as coisas, com as palavras. Então eu creio que esse primeiro momento deles foi um momento muito bacana, porque eles vieram, eles agregaram ao que estava acontecendo. Depois houve um envolvimento deles com a igreja, com a questão ministerial, a maioria deles viraram bispo. Eu sinceramente, quando ocorreu esse episódio, a gente se encontrava, mas já não era mais aquela relação de músicos, né? Eles foram para um outro perfil, algum foi para uma igreja, outro foi para outra, a gente se distanciou um pouquinho e eu não acompanhei muito esse período de... A questão de eles terem se despertado, eu acho que, assim, o respeito que eu tenho é que cada um tem o seu momento. Cada um teve o seu momento lá. Muita gente boa saiu num período oportuno, alguns saíram por motivos, outros saíram levados por Deus. Eu fui um, especificamente, que saiu porque Deus falou comigo. Então não foi por dificuldade, eu não briguei com ninguém, não foi por discórdia do que estava acontecendo. Eu simples e puramente entendi que meu tempo tinha encerrado e que era o momento de eu sair, e era o auge da igreja. No caso deles, eles ficaram ainda um tempo, pegaram um pouco dessa fase conturbada que esse movimento também passou, e eu acho que chegou um ponto que eles precisaram tiveram a necessidade de tomar um posicionamento, e foi muito parecido comigo. Chegou um momento que ou eu me envolvia mais, ou eu simplesmente seguia um outro caminho. Então eu orando, fiz essa escolha, e aquele foi o meu momento em 95, eles saíram bem depois. Agora, né? Recente, nos anos né? 2000. Ô, Brega,
O Dani está nos apontando, nós estamos com 45. Você falou que você estava, só para a gente começar a caminhar, você estava com uma temática aí que você queria trabalhar sobre essa questão dos cachês. Falando no português, claro que eu acho que era interessante a gente já entender. Na verdade, assim, na verdade eu queria, nesses 15 minutos finais, não que eu não esteja encantado com a história, né? Eu já ouvi e é muito interessante ir te ouvindo, e como eu sou contemporâneo, ir identificando aqui e ali onde é que eu estava e com quem e de que modo, né, eu estava nessa história, e é muito interessante a gente ter Deus nos permitir olhar para trás e ainda no meio desse tiroteio todo a gente está vivo. Sobreviveu. E às vezes eu fico aqui, quando você diz assim, Deus falou comigo em oração, eu fico pensando, esses caras será que oram hoje para o que andam fazendo? Esse pessoal tem algum discernimento que poder-se-ia dizer da parte de Deus para fazer o que se está fazendo? A minha leitura, e é a minha leitura daquilo que para mim se tornou de fato um grande mercado. E é óbvio que no meio desse mercado, e como em todo mercado, há gente muito boa, há gente muito bem intencionada, mas há gente querendo ter lucro, há gente querendo conquistar poder, se tornam tirânicos, se tornam déspotas, criam muros e fronteiras intransponíveis, né? Ninguém chega a eles são proprietários da marca, né? da grife gospel, né? Ou daquilo que se decorreu disto, né? Então, quer dizer, cada um tem o seu negocinho, né? Então hoje não se abre mais uma igreja, se abre um negócio. É comum até nós que somos pastores há muito tempo nessa cidade, ser abordado aí no mercado, qual é o seu negócio? Em que negócio você está? Porque é o que é dito, né? Então, assim, a minha questão é, quando você vê as tabelas, as classificações, as categorizações que existem nesse mercado, os valores, né? As contaminações e corrupções, enfim, dá um desânimo, Rod, dá um desespero, né? De será que nós não tínhamos como resgatar e restaurar alguns que são do bem nessa história, né? E fazer um contraponto nisso tudo? Então não é nenhuma pergunta, é um comentário, é um discurso, é um desabafo. E ao mesmo tempo, quando eu soube do Zé Bruno, nós até não tivemos chance de conversar, mas o meu coração se alegrou, porque de quando em quando eu oro para que caia a ficha de alguns e estes voltem para o Evangelho e não para esse outro Evangelho que, como você diz no almoço, é Evangelho, mas não é o Evangelho. Não é o de Cristo, né? Então, assim, como é que você hoje, o homem do tamanho que você é e com a idade que tem, com essa história toda, e tem gente aqui te vendo e fala assim, pô, é o cara do Troade, né? É o cara do Troade, é o cara que fez som, que cantou. Eu fui no SOS da Vida, né? Talvez eu estivesse lá cantando a canção, né? Então, assim, só que eu olho para tudo isso e falo assim, meu Deus, esses caras foram pegos na alfândega com dinheiro dentro da Bíblia, sabe assim, experimentaram situações que eu nem sei o quanto eles mesmos têm noção disso, entendeu? Do bem que poderiam ter feito e fizeram lá atrás, entendeu? E do mal que de repente estão fazendo. Então eu queria só para trazer essa nossa conversa aqui para os dias de hoje, porque hoje vamos dizer, o mercado lá fora nos identifica como mercado e nos pergunta qual é o teu negócio. E quando você diz que você é pregador do Evangelho, fala assim, e quando ele pergunta qual é o seu negócio, automaticamente vai pergunta qual é o seu preço. Exatamente, quanto é que você leva nisso? Quanto custa, né? Quanto é que custa isso, né? Eu acho que Desculpe, esse é o lado do gospel que não é mais restrito à música, não é mais restrito
A parte musical já é o evangelho como um todo. Exatamente. Que é importante a gente frisar que não foi só a música talvez seja reflexo ou tenha refletido na reação. Tá. Só quero lembrar uma coisa, a gente veio de um período também que quem ficava com dinheiro eram os pastores. E os músicos mal tinham o que comer, mal tinham o que vestir, mal tinham dinheiro para comprar roupa. Então, estou falando de uma forma humana. Claro. Eu acho que eles acharam um jeito mas tomara que a gente sempre continue falando da forma humana, viu, Roger? Não, é que assim, sempre não dá pra espiritualizar tudo. Não, quer eu dizer, sei. o cara tá lá toda semana tocando, com o mesmo tênisinho. Ele Aí come, ele veste, ele casa, ele quer filho. Não, né? e o outro é casa, não sei o que, e compra isso, é motorista, é segurança, e sobe, come, acaba o culto, vai comer em restaurante, e a gente tem que ir no cachorro quente. Eu vi isso muitas vezes. Sim, ali atravessava a rua, comia na esquina. Fora os ali, calotes que a gente tomou, de vem que eu vou pagar, eu vou dar uma oferta pra você, e chegar no fim do culto o cara sumir. Então assim, tem toda uma história de música. Eu já fui em evento, que eu cheguei lá, nem o som tava lá, só tinha um tablado. Foi arrebatado. E a né? gente tinha que ir pra explicar pro povo que o cara que fez o evento Cada história. Não se deu mandou. conta do compromisso. Pro pessoal não achar que era a gente que tinha mancado com alguma coisa. Então assim, as histórias são muito longas, mas tentando resumir um pouco, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: a gente quis tanto conquistar, e eu me coloco junto, tá? Não quero falar deles, porque eu acho que eu tô nisso. Sim. Acho que estamos. Fernando de quando em quando me lembra assim, quando eu falo essa igreja, ele diz assim, nossa igreja. Somos nós, né? Nossa, igreja. Nossa, Nossa, igreja. Eu não estou representando todo mundo, mas o que eu enxerguei como publicitário, o que eu acho que aconteceu. Jesus, de forma sutil, foi transformado num produto que depois virou uma marca, que geraram muitos produtos. Então você tem de tudo Jesus hoje. Você acha tudo que você tem. iPhone Jesus, você tem Bíblia, iPad com a Bíblia já dentro. Jesus virou um trademark. Exatamente. E acho que talvez alguém deve ter tentado registrar, não conseguiu, para poder cobrar os direitos aí. Direitos, Então Jesus virou um produto. O cristão virou o cliente, consumidor. Que inclusive tem uma feira, né? Isso. Só para isso. Baseado, consumidor. Sim. Cristão. Baseado nisso que eu percebi o seguinte: Jesus virou uma marca, os cristãos viraram clientes ou afiliados, associados que pagam lá a mensalidade, ele tem direito a uma carteirinha, a uma oração e, dependendo da oferta, uma citação no culto de domingo. Vou citar seu nome lá e eu estou vendo o tempo que ele vai ter merchan no culto, a gente para poder... Ô pastor, eu vou fazer o evento lá, fala de mim, ó, tem uma tabela aqui. Você acha que já não tem isso, não, Roger? Eu vi acho que num tem site isso, de um pastor, inclusive, conhecido, que viaja bastante, uma tabela para cobertura espiritual. Igreja até 100 pessoas, até 50, Que é isso? cobra tanto, até 100 pessoas. Então, Como continuando esse pequenininha, raciocínio, cara, acho que ele vai fazer um preço bom pra gente. Vai, Pode pagar em 12 vezes, Fernando. vai facilitar e a mensalidade. Então, ele cobra, ele dá a cobertura, que eu não sei exatamente como ela vem, mas é uma cobertura. A figura de Jesus virou uma marca, o cristão virou um cliente, o pastor é o empreendedor, investidor. É o gerente. Aliás, é o discurso que se faz. Eu larguei tudo para servir a Deus. Então ele transforma a igreja no empreendimento e no fundo de garantia dele. Sei. Eu pus meu dinheiro aqui, então a igreja é minha. E Deus tem falado isso comigo algumas vezes, que as igrejas têm dono hoje. Tem igreja que nem Jesus vai, porque se não falar com o cara, porque eles põem a foto dos caras na porta. Sim. E eu sentei numa igreja outro dia, que é uma denominação aí, e tinha lá a foto do casal, o patriarca da igreja, que nem são de São Paulo. E o Espírito Santo falou no meu coração, aí, olha os donos da igreja. É eles que mandam aqui. Então assim, o pastor virou um empresário, a igreja virou
uma empresa. Sua loja, né? O seu... É o seu empreendimento, é o seu negócio, a sua fonte de renda. E eu até entendo que esse capitalismo que adentrou a igreja faz parte até da nossa vontade. Quem não quer dar uma vida boa para a família, para os filhos, uma boa educação, não acho que esteja nada de errado disso. O que existe de errado é que, para que isso aconteça, tudo passou a ter preço. Eu estou vendo que daqui a pouco vão cobrar oração. Pastor, você pode orar por mim? É sobre o quê? É porque aí vai pelo assunto. Problema no casamento é R$20. Faz o seguinte, paga primeiro, ou se não tá aqui o meu, você tem cartão? Eu divido para você. Eu estou vendo que nós vamos chegar nisso no momento. Mas também acredito que dentro desse histórico ruim, que muitas vezes é o que mais aparece, sim, e é o que eu te falei hoje, que às vezes o microfone está na mão de quem não devia, e os bons e talvez os corretos não têm nem acesso a um microfone, nem acesso a uma rede como essa. Fiquei muito feliz que vocês chamaram, não porque eu me sinta bem, mas porque ou bom, mas porque eu posso falar de alguma coisa que eu tenho vivido. Então a igreja, ela tem motivado as pessoas a se reunirem por um monte de coisas, por entretenimento, pelo artista, pelo show, pelo pastor, que às vezes é um show, pelos sinais, pelas evidências de milagres e alguns até forjados, que a gente sabe que alguns fazem, e pouca gente se reunindo por causa de Jesus mesmo. Então, isso para mim é a pior deterioração que ocorre no nosso meio, que é bíblica. Mesmo porque a porta é estreita e apertado é o caminho. Então a gente vai passar sozinho e a gente vai entrar sozinho. Em alguns momentos não tem mulher, não tem filho, não tem parente, não tem pastor. Somos nós e Deus. Nós perdemos a ideia de fazer filhos para Deus, de cuidar das ovelhas de Deus. Quantas vezes, o meu pastor, a minha ovelha? Nós somos ovelhas de Cristo. Isso precisa ser entendido. E acho que quem está fazendo quem está levando o evangelho desse jeito, infelizmente são as pessoas que não estão em evidência. Não são os exemplos que muitas vezes se colocam para que as pessoas olhem e façam uma avaliação. Mas eu tenho a grata notícia a dar para vocês que o que eu sinto hoje é o que ocorreu no tsunami. A maré tem que baixar muito para que se forme a onda, e é o que eu sinto no meu espírito, no meu coração, de todo o coração estou falando para você. Eu sinto que vai vir uma grande onda de Deus, um grande movimento de Deus, que eu não sei por onde vai começar, mas é um movimento de conteúdo. As pessoas vão ser chamadas no seu íntimo à presença de Deus. E essa chamada do íntimo na presença de Deus é que vai gerar as coisas. É o que eu mais acredito, Carlos. É o que eu mais acredito. Que Deus é que produz em nós aquilo que vai dar fruto para eles. Porque Ele quer que a gente dê fruto. E o nosso fruto, o nosso bom fruto, só vem da semente que Ele nos lança. Então, assim, tudo que a gente fizer tem que ser resultado de Deus. E acho que a hora que a gente parar, sair do holofote, ficar à margem, dizer: Jesus, se o Senhor não vier aqui, não vai acontecer nada aqui. Não vou fazer nada. E eu desço do meu lugar. Eu sou pastor, eu não sou pastor. Está aqui meu crachá, não preciso ser nada. E eu deixo o meu lugar e eu quero que esse lugar volte a ser seu. Eu conheço um pastor, a gente conversou sobre isso. Sabe o que ele fez na igreja? Ele juntou o grupo da igreja, ele falou: nós vamos orar agora, nós vamos devolver a igreja para Jesus. Nós estamos tomando a igreja de Jesus. O artigo do Ariovaldo, década de 90, né? Década de 90. Devolvam a minha igreja. Foi um artigo que o Ariovaldo Ramos escreveu sobre essa questão. Roger, obrigado pela sua... Deixa só para você só para avisar os que estão nos vendo e ouvindo, que você está preparando um CD para lançar até o final do ano, né? Na verdade não é pelo comércio, né? Não estou pensando nessa questão. Na verdade me esquivei disso por bastante tempo. Meus amigos, tem alguns que devem estar acompanhando, sabem que eu sou bombardeado, me dando bronca. Você tem que gravar, você precisa fazer isso aí. E chegou um momento que eu escutei. Samuel Matos, aliás, está perguntando isso. Meu amigão da rádio Transmundial, querido. Você disse que vai ter pelo menos umas 5 canções das tais antigas, né? Que coisa boa nunca fica velha.
né? E algumas coisas novas que virão, né? Novo eu não tenho nada, porque eu já sou velho, né? Então tudo que eu faço já sai velho, né? Mas brincadeiras à parte. Mas de coisas que nunca ninguém ouviu, tem inéditas, tem né? coisas que grupos selecionados ouviram, cantava onde eu estava, né? Claro. Então a grande ideia disso é só registrar e deixar que essa mensagem que veio de alguma forma pela mão de Deus e passou pela minha vida, siga o seu curso. Então por isso que essa ideia do projeto, quem tem ouvidos vai ouvir, então não estou muito preocupado em venda, em CD, lançamento, nada disso. Você quer ser contatado por alguns? Você quer dar um meio de comunicação com você? O Face você tá no Facebook, né? É a minha igreja lá, é onde eu prego. Tá legal, tá bom. Rod Maia no Facebook. Só procurar, legal. Todos são bem-vindos. Foi lá que eu achei. Queria só fazer a menção ao Cláudio Fonseca, mandou um e-mail, mandando um abraço, a Péricles de Guarulhos, Péricles, Samuel Matos, a gente já falou, Sidney de Miranda, de Belo Horizonte. Que legal. Tem um camarada lá da praia, rapaz, que queria mandar um Eddington, São Vicente. Que bacana. Mandando um abraço para você, Surfistas de Cristo lá do pessoal. Que legal. O pessoal que mandou e-mail, obrigado pela participação. Obrigado, gente. Obrigado. E a gente quer agradecer mais uma vez, Rod. Acho que você compartilhou um pouco, eu acho que é parte de um momento histórico da igreja, de algo que aconteceu, que está repercutindo ainda hoje. Eu acho que, acima de tudo, nesse contexto, Deus é soberano. Eu acho que o que o Carlos falou, talvez a questão que a gente se preocupa é essa questão. O que estão fazendo, o que nós estamos fazendo com a igreja, o que nós estamos fazendo com o Evangelho, e, sobretudo, para pessoas que estão tendo uma experiência religiosa. Não sei se a gente poderia chamar exatamente de conversão, mas assim, que tipo de evangelho elas estão conhecendo por conta disso. Mas tomara o Espírito continue a falar e agir, mostrar na vida das pessoas. A única confiança que eu tenho é o que está escrito. Que alguns se transformariam em anjo de luz e, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Então, o que está dizendo para mim o texto é que não é possível que eles se enganem. Talvez fiquem por um tempo no meio de alguma coisa errada, mas acho que o próprio Espírito de Deus ele é o resgate que nós precisamos. E assim, não adianta denunciar as trevas. Eu acho que se a gente acender a luz, elas dissipam as trevas. Acabou. É isso aí. Obrigado, Próxima Rod. quinta nos vemos, Rod. Obrigado, gente. Esse programa vai ficar disponível daqui a pouco para todos que quiserem, tá bom? Obrigado, Carlos Bregantin. Nunca te agradeci pela sua companhia, amigo, nessa caminhada. Muito obrigado também. Obrigado. Daniel Shoy, obrigado. Obrigado, Daniel. Nos vemos. Beijão, Daniel. Tchau. Brega, fala do seu pai. E eu tenho a honra de ter a visita do João meu Bregantin, querido que é o pai, seu João Bregantin, que quem olhar as fotos depois vai ver foto dele, que está lá no estúdio, encantado com aquilo que está acontecendo. É isso aí. Valeu, gente. Boa semana para vocês. Tchau.